Bom dia a todos. Estamos aqui hoje, novamente, para falarmos, do Evangelho de luz de Jesus e o quanto ele é importante para todos nós, aclarando o nosso coração, a nossa mente. Bom dia, Sidney. Como que você está? Quanto tempo, não? Que não nos encontramos. Isso é muito bom, estarmos entre amigos, unidos no mesmo ideal, trabalhando em prol de nós mesmos e da humanidade, É muito importante esse encontro. E nós estamos aqui de novo para falarmos da importância do Evangelho no lar, o quanto o Evangelho no lar pode nos auxiliar em nossos relacionamentos. E que importante, para nós estarmos ligados a uma espiritualidade, a uma religião, Ela nos ajuda. Roseli, seja bem-vinda. Vamos aguardar alguns minutinhos para iniciarmos com a nossa prece. Então vamos pedir ao Senhor da vida, que nos ama, que deseja o melhor para nós, possa nesse momento estar conosco, nos amparando, nos ajudando a entender um pouco mais da mensagem de Jesus, para que possamos nos tornar melhores, para criarmos relacionamentos mais harmoniosos, equilibrados. Que a mensagem de hoje, Senhor, sirva-nos de roteiro para a nossa vida. Obrigada, Pai, hoje e por todo sempre. Vamos, Pri, seja bem-vinda. Nós vamos ler hoje. Oi, Danila, como que você está? Estamos aqui lendo uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, do Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier. Cresçamos para o bem, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida, Jesus. Observa a munificência das concessões divinas por toda parte. Enquanto o homem raciocina a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera suas leis de abundância. O sol magnificente, nutrindo a vida em todas as direções. O ar puro e sem medida. A fonte que se dá sem reservas. Tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido. Qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto,
do reino de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão de que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Linda, né? Uma mensagem para refletirmos, para pensarmos um pouco mais sobre nós mesmos e os nossos companheiros de jornada. Hoje ficamos de conversar um tema bem básico, que é a família. Eu penso sempre nesse tema, porque com certeza, né, é onde nós temos que exercitar, trabalhar todas as nossas qualidades, né? E geralmente não é assim. Então nós escolhemos um tema chamado um desafio chamado família. Olha que sugestivo. Na realidade, existe um livro de um companheiro lá de Goiás que escreveu e intitulou, né, com esse nome. E aí é muito lindo, vocês podem procurar na internet e lê-lo. Mas por que a família é um desafio? Então a gente pode pensar, como que eu enxergo minha família? Né? Qual é a visão que eu tenho dessa família? Né? Ela é boa? Ela é ruim? Ela favorece a minha caminhada ou ela impede o meu desenvolvimento? Eu estou bem com ela ou eu estou mal com ela? Quais membros dessa família eu tenho mais envolvimento, mais afinidade? Com quem eu tenho menos? Né? Então essas reflexões nós precisamos fazer para que possamos bem transitar nessa família. O que ela representa em minha vida? Ela é importante? Eu saio do meu trabalho e tenho uma ânsia de estar na minha casa com os meus ou não? Eu sinto que ir para casa é um peso, que é um entrave. Eu não me sinto bem, eu não me sinto confortável naquele ambiente, né? Que não é o meu lar, é só uma casa, só tem paredes de tijolos, mas não é um lar, união de almas, de aconchego. Chegando lá, quais os conflitos que eu vivencio lá no dia a dia? Tem alguns que eu tenho dificuldade, limitações, tem outros que eu me sinto à vontade, né? Falo o que eu quiser, a pessoa me entende. Outros eu nem falo, a pessoa já me aceita como eu sou. Tem pessoas que eu particularmente não me sinto à vontade, tenho um certo até ódio, uma certa implicância, né? É importante. Por que existe essa diferença? Qual é a origem de tudo isso? E como posso melhorar? Porque uma vez que eu estou lá, que Deus me confiou, me fez parte daquele grupo, como um elemento participante daquele grupo, eu posso ajudar aquele grupo a ser melhor, ou eu mesma ser melhor. Essa é a nossa a necessidade na vida
diária. Porque se nós estamos dentro daquele grupo, um porquê existe. Então a gente precisa compreender a importância da família, né? Espiritualmente, qual é a sua importância, né? Socialmente, e como que podemos reconciliar com o passado e transformar o nosso futuro com aquela família. Família é um conjunto de pessoas que estão ligadas por um parentesco, uma dependência doméstica, né? Nesta família é uma cultura, há normas de convivência, normas de relacionamento importantes naquela família que levamos para todos os locais que a gente for. Ah, mas nós somos espíritos eternos? Sim, imortais, vamos viver para sempre. Mas a cada reencarnação, vamos vivendo numa família nova, com pessoas novas, com culturas novas. Agora, muitas vezes a gente percebe que naquela família há uma afinidade moral e intelectual. Né? As pessoas estão mais ou menos no mesmo patamar moral e intelectual. Às vezes um foge ali daquela média, daquela afinidade. E a família, né, pode ser a humanidade também pode ser a nossa família. Por quê? Porque em essência somos todos irmãos, não é verdade? Filhos do mesmo pai. Então também somos uma família. Quem diz isso é a Terezinha Oliveira, a nossa companheira. Agora, como que a família hoje se apresenta? Nós temos, né, divórcio muito grandemente. Então as pessoas, elas se propõem estarem juntas, mas estão caminhando, aí percebem que aquilo não é bom e se separam. Então, um aumento muito grande de divórcio. A gente percebe muitas famílias monoparentais, só um, ou só o homem, ou só a mulher. A gente percebe avós ou tios criando os netos. Casais sem fins, produções independentes. A gente percebe que muitas vezes aquele filho que casou, está junto com alguém, volta a morar com o pai e a mãe. E a gente percebe que as pessoas estão buscando ter na família afetividade e respeito. Então, são vários aspectos da família. Mas dentro da doutrina espírita, a gente tem dois conceitos: a família corporal e a família espiritual. Qual é a família corporal? É aquela consanguínea, é aquela que eu recebo toda a herança genética de pai e mãe, que pode se quebrar essas famílias. É comum a gente ver que pai vai embora, hoje até mãe, né? Hoje tem esse fenômeno. O filho vai embora e não volta mais. Então a gente vê que não havia um laço de amor naquela família. Mas tem a família espiritual. Quem não a quer? Qual é a tônica da família espiritual? É o amor. As pessoas se ligam pelo amor. E essas famílias, a gente se forma, né? Nós estamos formando ainda, na nossa condição aqui planetária, nós estamos desenvolvendo essa família espiritual. Mas essa família espiritual, ela nos aguarda no mundo espiritual. Nós vamos reencontrar todos aqueles que são ligados pelo verdadeiro amor,
E isso dá impacto no que? Na afinidade. As pessoas têm a mesma maneira de pensar. Não que elas perdem a individualidade. Elas têm a mesma maneira de sentir. Elas estão no mesmo patamar evolutivo, né? Olha que delícia você estar com alguém e alguém lembrar de você, né? E Jesus dizia, né, que nós precisávamos da reencarnação, que é voltar à vida material, seja nesse mundo ou em outro, para podermos crescer, para podermos amadurecer, evoluir e acertar os problemas do passado, para que, evoluídos, possamos ver a Deus, desenvolvidos nas nossas potencialidades, possamos estar com Deus. Agora, para Jaci Regis, um companheiro do movimento espírita, no livro Amor, Casamento e Família, afinidade, o que significa? Ele diz que não significa simpatia, mas é atração. Então, no campo do relacionamento moral, a afinidade psíquica representa atração. Olha como é importante isso. Devido a compromissos emocionais do passado. Então, compromissos emocionais. Eu me relacionei com Maria. Esse vínculo foi simpático ou antipático? Eu gerei um bom relacionamento ou um mau relacionamento? Se foi um bom, legal, simpatia, eu tô legal com a Maria, nós só estamos crescendo. Se foi antipático, fiz algo que não ficou bom. Então eu com a Maria estamos atraídas, estamos afinizadas, até que resolvamos isso. E às vezes Maria tem que vir na minha família futura para que eu possa trabalhar essa antipatia, esse desajuste. Agora, nossos familiares são pessoas com quais combinamos, então a gente tem afinidade lá. Então, uma família unida em afinidade. Quer dizer, lá no mundo espiritual, aquele grupo de espíritos se uniu. Para quê? Para uma nova trajetória. E nessa nova trajetória, qual é a tônica? Um desenvolvimento global desse clã, desse grupo, né? Não há ninguém que está destoando desse grupo. Agora, bem diferente de nós, testam nossas virtudes, nos ensinam aspectos diferentes da vida, provas e aprendizado. Então, nós estamos um grupo diferente, onde as pessoas veem um mundo diferente, onde alguém desse grupo nos estimula a pensar diferente. Nós pedimos uma família diferente para que possamos desenvolver aspectos nossos que não estavam bem ainda desenvolvidos. Queríamos melhorar determinado lado nosso. Então, pedimos uma família muito diferente. Então, o desafio é entender esses diferentes, que não é fácil, que exige de nós, é sofrido, mas é através dessa dor, desse atrito da diferença, é que a gente vai se abrir. Ou não, a gente aprende mais na alegria ou na dor? Mais na dor. Agora, nossos familiares são pessoas ligadas a vidas anteriores, porque devemos algo a elas, ou elas nos devem. Então, seria reajuste, reconciliação. É aquele filho que nos olha, na hora a gente muda. É aquele marido que nos alfineta, naquele ponto que a gente fala, que pegou no âmago,
que a gente fala, nossa, mas nem parece o meu marido, nem parece a pessoa que eu elegi como companheira da minha jornada, mas possivelmente a gente traz isso de vidas passadas. Tem um livro chamado Sexo, Amor e Sexo. Sexo. E esse livro é do Emmanuel. E ele diz lá num capítulo dos enamorados que muitas vezes nós nos enamoramos, é uma atração que nos exige para que assumamos o compromisso que firmamos no mundo espiritual. Senão a gente não iria se unir com aquela pessoa, né? A gente fugiria, mas é necessário por conta do acerto de outras vidas. Nós precisamos acertar, porque senão nós não podemos dar sequência no nosso desenvolvimento. E é importante progredirmos, evoluirmos. Agora, nossos familiares podem ser pessoas que precisam de nós, a quem podemos ajudar com nosso amor e entendimento. Então nós temos aí uma ligação, oportunidade de servir. Olha que lindo! Podemos estar com as pessoas, podemos ajudá-las a vencer problemas interiores. Olha, vamos pensar no nosso filho hoje, no nosso marido, na nossa mãe, no nosso pai. Se podemos contribuir com essas pessoas, delas vencerem, né, situações difíceis para ela. Como nós estaremos muito felizes se pessoas nos ajudarmos a vencermos as nossas limitações. Olha que sentimento bom. E o Chico vai falar isso. Ele diz como é bom retornarmos para o mundo espiritual e podermos encontrar com outro e dizer assim: que bom, você esteve comigo, mesmo que você não conseguiu amar-me integralmente, mas você me apoiou, você me tolerou, você, né, me ajudou a desenvolver-me. Isso não tem preço, gente. Isso é muito importante para todos nós, né? Temos essa consciência tranquila. E se nós temos pessoas com deficiências físicas e intelectuais na nossa casa? Porque nós podemos ter, ou não? Quem de nós está isento? Possivelmente possamos ter pedido, né, para aquela pessoa estar conosco nessa caminhada. Como lidar com ela? Não ficar assim, essa pessoa está deficiente. Ela não é. Porque ela matou alguém, porque ela fez isso, porque ela fez algo de ruim. Não. Às vezes ela pediu essa experiência, ela pediu esta prova e você se propôs a ajudá-la. Você se propôs a dar para ela um apoio nessa prova, né? E juntos desenvolver-se nesse momento, né? E lembrar que muitas vezes você também pediu para estreitar melhor os seus laços com esse seu filho deficiente, intelectualmente ou fisicamente, né? Ou você também pediu para ver como você se sairia numa prova assim. Puxa, eu vou ter um filho deficiente. Como eu vou sair como pai? Eu posso querer desenvolver mais um estudo sobre essa doença, né? E como que eu, tendo um filho nessas condições, vou conviver socialmente? Será que eu vou ter vergonha? Vou ter medo? Então, né?
não isolar a pessoa do convívio social e familiar, pôr lá num quartinho. Não, nós temos que trazer essa pessoa para a vida diária. A gente pode hoje, é tão comum, né, ter enteados, filhos de uma outra relação, né, do meu marido ou da minha mulher, ali comigo. Muitas vezes essa pessoa está vinculada ao meu passado. Então aquele relacionamento pode ser bom ou ruim, né? Porque já disse Emmanuel que não existe acaso nos relacionamentos. Seja no âmbito de trabalho, seja no âmbito familiar, seja no âmbito de lazer. Ninguém conhece ninguém, ninguém convive com ninguém sem não ter um laço do passado. Então, precisamos assumir, acolher estas pessoas que chegam na nossa vida, em qualquer desses ambientes. Então, por que essa criança, esse adolescente está chegando na minha vida nesse novo relacionamento? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que desenvolver em relação a essa pessoa? E lembrar também, hoje as crianças não são nossas. Elas estão sob uma legislação própria. Então, temos que ter muito cuidado como se relacionar com os filhos, com os enteados. Evitar conflitos, né? Ter madureza, né? Não colocar o homem ou a mulher numa situação de disputa. Quem é mais importante? Eu ou seu filho, né? Até porque você casou com aquele homem ou com aquela mulher. O filho já estava lá. Você já sabia. Você poderia não ter realizado esse encontro, essa união, né? Se você não daria conta daquela criança. E respeitar, né? É muito importante respeito, né? Agora, temos os adolescentes na nossa casa. Eles são fáceis? Não. Por quê? Porque lembrem-se que a criança renasce, né? Aliás, o espírito velho, experiente, que renasce naquele corpo infantil, ele vem com uma proposta, ele vem com esquecimento natural, porque aquele corpo não suporta tudo que aquele espírito é. Mas lembre-se que na adolescência ele acorda, né? Ele vai já saindo daquele esquecimento. E conforme for a sua educação, vai ser aquele adolescente. Se aquele adolescente tinha dificuldades em determinada área e você trabalhou bem na infância, você foi um pai observador, um pai presente, um pai que se cumpliciou com a educação daquele filho, até porque maternidade e paternidade são missões. Olha só, às vezes a gente quer arrebanhar o mundo e ser missionários, mas às vezes nós temos na nossa casa missões importantíssimas, né? Sendo pai e mãe. E aí, se eu cumprir com a minha missão, quando ele for adolescente, e aqueles aspectos negativos dele vão mudar, porque você atuou bem como pai e mãe no primeiro momento da vida nova daquele espírito. Você foi firme, não autoritário, mas firme, pai zeloso, preocupado. Você foi mais amigo do que amiguinho, porque o amigo está lá, apoia, ajuda na caminhada, nas dificuldades, naquilo que ele não sabe. O amiguinho não, vai para a festa junto, se veste igual aos filhos, não cumpre com seu papel de orientador. E a gente precisa perder um pouco essa ideia de que os filhos precisam nos amar. Não!
Nós precisamos amar os filhos e muito. Mas o nosso papel é o qual? É de sermos os mentores daquele espírito. E às vezes nessa ânsia, nesse desejo de queremos que os nossos filhos nos amem, nós acabamos sendo permissivos, né? Permissivos. E não fazemos o nosso papel corretamente, né? É importante termos amizade, respeito pelos nossos filhos, mas eles devem entender que nós estamos ali para auxiliá-los, ajudá-los a ver um bom caminho, para se transformarem em pessoas de bem. Então, nós vamos lá com os adolescentes, né? Nessa retomada, que muitas vezes as pessoas dizem assim: nossa, eu mudei de filho. Porque na realidade ele está retomando o que ele é espiritualmente. Então nós temos que trabalhar para não ter essa mudança tão drástica. Nós temos que ter um balanceamento muito grande entre limite e liberdade. Muito grande. Porque o que é, até onde esse adolescente pode ir e qual ele não pode ir. Tipo assim, ele pode chegar às 3 horas da manhã? Ele pode fumar? Né? Ah, ele pode decidir se ele vai à escola ou não? Mas ele já pode decidir a roupa que ele vai. Né? Então a gente precisa trabalhar isso. E assumir responsabilidades. Por que a empregada tem que fazer tudo? Inclusive a cama dele? Por que ele não pode pôr o lixo na rua? Por que ele não pode ser responsável pela limpeza do seu quarto? Ou por um outro compromisso da família, né? E tem que valorizar essas pequenas funções importantes na economia doméstica e também o estudo. Importantíssimo o estudo, porque é o estudo que vai prepará-lo para o futuro. Agora, se eu me preocupei com a escola, se eu me preocupei com o médico, eu também devo me preocupar com a orientação religiosa. Não é? Qual que ela seja. Se ela é boa para mim, que sou a mãe e o pai, não vai ser boa para o meu filho? Então, nós devamos aí se preocupar com isso. Agora, observamos que o nosso adolescente está envolvido em drogas, álcool, fumo. Sério, né? Então, qual é a primeira proposta? Prevenir. Não ser o exemplo do álcool, pai, a mãe, do fumo, porque tem muitos pais que acham maravilhoso, né? Aquela criança pequena beber cerveja, fumar, né? Então a gente precisa conversar, explicar os malefícios, abordar com naturalidade. Gente, e diálogo amoroso, né? Lembre-se que vocês estão falando com adolescentes. Buscar ajuda. Nem sempre nós vamos dar conta sozinhos. E aí, quando a gente tem dentro da casa nossa os mais velhos, aquele vozinho, avózinho, tio, avô, então nós temos que trabalhar as diferenças de gerações, fazer com que as crianças responsabilizem-se pelos mais velhos, né? Respeitar aquela pessoa idosa da nossa casa, cuidados físicos, psicológicos, não explorá-los, né? Agora eles têm que lavar, passar, cozinhar, porque nós estamos dando um quarto para eles, né? Agora, pensando na nossa família, né? A família que temos hoje. Olha que interessante. A família que temos, vamos analisá-la, né? A gente tem que entender que ela é reflexo das nossas ações, das nossas afinidades, das nossas expiações do passado.
né? Por isso que Jesus nos convocava à reconciliação. Ele dizia: reconcilia-te o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estais a caminho com ele. Porque a lei de Deus é lei de amor, é lei de restauração, não é lei de condenação. Então, aquilo que eu não ajustei numa vida, eu vou levar para outra. E ela vai estar aonde? Às vezes dentro da minha casa, né? Então, como que nós podemos vencer os desafios em família? Então, nós temos que ter um conjunto de qualidades que Jesus pregava: paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, para que nós possamos aprender a vencer na luta doméstica. Emmanuel, lei de amor. Sem paciência, nós não vamos longe. Sem aquele sentimento de amor, de desejo que tudo aquilo melhore, não vamos caminhar. Agora, tem um livro muito interessante chamado Pais e Filhos, Companheiros de Viagem, do Roberto Chiniachik. Ele diz lá que a nossa família deveria ser tratada como visita. Vamos meditar sobre isso. Visita, a gente não maltrata, não serve qualquer coisa, não trata de qualquer jeito. A gente cuida, a gente tem carinho, tem zelo. E por que aqueles que amamos nós tratamos de qualquer jeito? Por isso que nós recomendamos o Evangelho no Lar. Porque o Evangelho no Lar, feito semanalmente, nós vamos ter um ambiente mais espiritualizado e mais apto a termos essas virtudes. Então vamos recordar como devamos fazer o nosso Evangelho no Lar. Devamos ter uma prece inicial, uma leitura doutrinária, como eu fiz aqui, Palavras de Vida Eterna, pois podemos comentar, que no caso aqui nós não temos oportunidade, porque temos um outro tema. E aí vamos ter uma vibração e uma prece de encerramento. E aí você escolhe o dia da semana que todos podem, ou você faz sozinho. O local onde não há muita gente passando. E um horário, para que junto de você possa estar, né, lá nesse momento de oração, os bons espíritos, aqueles que estão com você, são o seu protetor de encarnação, e aqueles que estão ligados ao bem. Assim você vai criando dentro do seu ambiente familiar um ambiente mais saturado de energias positivas, harmoniosas, né? E também vamos ajudar aqueles espíritos necessitados que comumente estão também lá na nossa casa, né? Porque se sentem atraídos pela nossa maneira de ser. Então hoje o que nós tínhamos para falar é esse assunto. E agora nós vamos fazer a nossa vibração. E quem quiser colocar uma garrafa d'água ou um copo d'água para cada pessoa da sua casa, pode o fazer. Lembrando sempre que a água fluidificada, que os bons espíritos vão pôr um remédio, é para quem precisa mesmo, quem está em dificuldade física, emocional, espiritual, que precisa dessa ajuda, porque é um remédio, é um gasto, né, dos bons espíritos, né? Então a gente tem que
pedir somente aquilo que necessitamos. Podem colocar, esta água sempre nos auxilia, traz para nós aí uma melhora, né? Um reequilíbrio, mas o grande reequilíbrio será sempre a oração, a meditação da mensagem de Jesus e a colocação em prática, que estamos todos trabalhando nisso. Somos espíritos imortais, desejosos de melhora, então estamos construindo esse homem novo à luz da doutrina espírita, que é o reviver da mensagem de Jesus. Todos já colocaram sua água, então vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus, que é o nosso Pai, que nos ama, que nesse momento Ele esteja conosco, através dos seus prepostos, que Jesus, o nosso irmão maior, esteja conosco, nos amparando nessa oração, nessa vibração em prol do nosso lar, da renovação dos nossos, daqueles que mais amamos. Então vamos pedir para que tenhamos, Senhor, muita paz, para que consigamos, Senhor, vencer o homem velho que habita dentro de nós, para que o homem novo resplandeça. Porque, Senhor, renovados seremos luz, luz seremos união, união seremos amor. Senhor, abençoe o meu lar, abençoe aqueles que eu estou, Senhor, me envolvendo na minha casa. Abençoe-nos, Senhor, a todos, Senhor. Abençoe para que tenhamos lá na nossa casa muita harmonia, muito equilíbrio, Senhor. Queremos também pedir, Senhor, por aquele parente difícil da nossa casa, aquele que exige mais de nós, que o seu amor o revista e também eu tenha mais entendimento em relação a ele. Abençoe, Senhor, aqueles que da minha família partiram para o mundo espiritual, onde eles estiverem, Senhor, possam eles receberem ajuda espiritual, que eles estejam trabalhando, estudando nessa nova vida que se iniciou. Senhor, rogamos tuas bênçãos para os doentes da minha casa, para que eles possam vencer esse momento difícil, momento esse, Pai, que exige um novo aprendizado. Abençoe, Senhor, em minha casa, todos que adentram ela, que uma luz dourada desça sobre a minha casa, Senhor, iluminando todos os cômodos, trazendo harmonia para todos nós. E que esta luz também envolva todos os espíritos necessitados que lá se encontram para serem apoiados.
Pai, que as tuas bênçãos caiam sobre as águas, que nós possamos receber em cada água o remédio necessário para a nossa renovação e reequilíbrio. Senhor, obrigada por esse momento que estivemos juntos, reunidos em Teu nome, para a elaboração desse Evangelho, Senhor, no lar. Esse é um modelo singelo de oração que vocês podem fazer em suas casas. No final aí, né, do comentário, do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois vocês podem fazer uma prece final, que é de agradecimento, como eu fiz lá hoje no início. Foi tão bom estarmos juntos nesta manhã, estar com pessoas queridas, conhecidas ou não, mas unidas pelo desejo sincero de aprender um pouquinho mais das verdades espirituais. Que possamos nós nos reunirmos novamente na próxima sexta-feira. Um bom final de semana em família e que as nossas reflexões de hoje os ajudem, como tem nos ajudado na nossa vida terrena. Abraços para todos. Fiquem com Deus.